Olha lá, vamos aqui para mais um exercício do cálculo integral numérico. É uma integral numérica. Não é integral de Riemann, e sim numérica. Tá ok? Mas eu não posso chegar aqui e fazer a integral de Riemann e substituir, porque é uma integral definida que a gente já fez. Sim, não pode. Por quê? Porque faz necessário trabalhar, aprender a integral numérica, que tem duas regras, né? Que é a regra do trapézio, que a gente já fez, tem vídeos, e a regra 1/3 de Simpson. Na regra do trapézio, vocês lembram, se já assistiu algum vídeo, a gente vai aproximar a área, vai calcular um valor aqui, que é uma integral definida, vamos falar de área, tá? Entre a curva aqui, que é a f de x, o eixo x, no intervalo de a a b, que aqui, por exemplo, no intervalo de 1 a 2, ok? Que é o intervalo do eixo x. Tá? E só que a gente vai fazer isso aproximando por uma função polinomial do segundo grau. No caso do trapézio, isso aqui é representado por uma reta, que só tem dois pontos lá, que são três porque é a função do segundo grau, né? O gráfico aqui pontilhado, né? Uma parábola com cavidade para cima. E se fosse do trapézio, por exemplo, se esses dois pontos passam uma reta, aqui formam um trapézio. Por isso que lá é a regra do trapézio, tá ok? Não tem essa figura, é uma outra figura que é só a do trapézio. E aí você tem a regra, a simples e a repetida. Eu estou fazendo a maioria pela repetida, que é o que de fato, na maioria, vai ser feito. Tá? E claro que você vai trabalhar com software, né, quando você for aplicar, a necessidade de aplicar, mas aqui, além de eu deixar pronto, né, para facilitar, para eu levar mais tempo explicando, porque a calculadora aí você vai usar. Tá? Então, a ideia de repartir, né, de repetida, de subdivisão, ou seja, a gente vai calcular a integral definida, né, que é uma integral definida, sempre no cálculo numérico, aqui na integral numérica, usar a regra 1/3 de simples, essa fórmula toda aqui, ó, essa fórmula toda, e vamos empregar 6 subdivisões. É como se eu pegar isso aqui, ó, essa parte aqui, que é a metade, 3 divisões aqui também. E cada partezinha dessa daqui, ó, é o nosso Hzinho, tá bom? Isso aqui está representado para a metade, ou seja, a simples quer dividir ao meio. Não. E mais subdivisões, aqui é o nosso H, que são alguns Hs, no caso são 6. E se eu fosse dividir isso aqui em 8, seria 8 subdivisões. Quanto mais subdivisões, mais exato, mais próximo daquilo que a gente precisa está o resultado. Então, por isso que se faz para algumas divisões. E mesmo assim, não é de qualquer jeito, depende do problema que se você for resolver, lá, vai ser 6, vai ser 8, vai ser 10, vai ser 20, tá? Depende do problema que for resolvido, tá? Que for necessário resolver. A mesma coisa para a regra do trapézio, tá? E a regra do trapézio, por exemplo, essa mesma função, mesmo intervalo, 6 subdivisões, na regra do trapézio, esse valor aqui vai dar bem maior, um pouquinho. Essa mesma subdivisão, essa quantidade, na mesma função, ele vai aproximando mais rapidamente. Mas então vamos usar Simpson sempre? Não, porque depende do problema que vai ser resolvido. Então vamos lá interpretar isso aqui, ó, essa fórmula zona aqui. Fórmula zona é bom, hein? Olha lá, integral de Simpson repetida. Nem precisava porque repetida aqui escrito, porque aqui é repetida, é a fórmula. A gente já fez uma simples de Simpson. Vai ficar lá a função no intervalo, do jeito que está aqui, ó, do jeito que está aqui, tá ok? Aproximadamente, tem dois sinais de aproximado, aproximadamente igual, h sobre 3, então o h a gente precisa calcular é para substituir aqui na fórmula e também para determinar esses carinhas aqui. Tá? Então, aqui é o seguinte, o h é determinado fazendo a diferença dos extremos dividido pela quantidade de subdivisões, que aqui é 6. Aí vai abrir um colchete, depois, claro, vai fechar o colchete, vai ter o f de x0, o f de x0, o x0 é sempre o primeiro valor do intervalo, porque o intervalo aqui vai ser de quem? De 1 a 2, ok? E aqui é 6, então o x6 é sempre o último, que é o 2.
Então, os extremos, o primeiro vai aqui, o último vai aqui, o resto vai no meio. Como o resto? Depende da quantidade de subdivisões. E não importa, se você dividir por 6, por 8, por 10, por 20, o primeiro vai ser o x1, nesse caso, né? O x0 vai ser o 1 e o xn vai ser o 2. Então, se você dividir por 20, aqui o x20 vai ser 2. O resto vai aqui no meio. Então, a importância em calcular isso aqui. Mas 4 vezes é fórmula. 4 vezes o somatório da metade do que tem, se o primeiro vai aqui, vai sobrar um valor. Este valor, a metade desses valores, desses xis, eles vão aqui, que é chamado ímpar. Olha lá, 1i igual a 1, então 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então x1 é ímpar, ímpar, x1, o ímpar. Então quem é ímpar aqui? É o x1, o x3 e o x5. São os ímpares. Esses ímpares vão aqui substituir na função e vão aqui. Mais duas vezes do que falta, né, da metade aí do que falta, porque a metade foi aqui, a outra metade do que falta vai aqui somado e multiplicado por 2. Menos 1. Menos 1 por quê? Porque o último vai aqui. Então, se sobrou 5, vai 4 aqui. O quinto é aqui, por exemplo. Então, aqui são os pares. Ó, 2 vezes 1, 2. Então, os pares são quem? O x2, ó, x2, o x4 e o x6. Mas o x6 é par, mas ele vai aqui, é o último. Tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, calcular o nosso h. Como são 6 subdivisões, aqui n igual a 6. Então, h vai ser a diferença 2 menos 1, 2 menos 1 dividido por 6. Só que 1 dividido por 6 não dá exato. Se não é exato o resultado aqui da divisão, vai ter que deixar em fração. Por quê? Se você dividir 1 por 6, vai dar um valor que não é exato, vai dar uma dízima. Vai dar 0,16666. Você não vai poder colocar aqui, eu vou colocar 5 casas decimais. Não, não vai fazer isso. Sabe por quê? Você vai começar com x0 igual a 1, vai somando esse cara, o último não vai dar 2. E vai estar errado o seu exercício. Então, você vai deixar em fração e trabalhar com fração. Vai ter que trabalhar com fração. Então, o que eu faço? O h é para substituir aqui e também para determinar estes valores entre o primeiro e o último. O primeiro é x0 e o último depende da quantidade de subdivisões, que nesse caso é 6, é o x6. Tá? Então, quem vai ser o x1? Vai ser 1 somado 1 sobre 6. Aí você vai trabalhar com fração. 1 mais 1 sobre 6. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. 7 sobre 6. Está aqui, ó. 7 sobre 6, você vai somar 1 sobre 6 para achar o x2. É sempre somando o h. Você vai pegar o h e vai somando. Então, aqui, você tinha aqui o 1. Somou 1 sobre 6, deu 7 sobre 6. Vai somar 7 sobre 6 mais 1, vai dar esse cara, que é 4 sobre 3. Aí você sabe que aqui vai ser 7 sobre 6 mais 1 sobre 6, é 8 sobre 6. Você sabe que é 8 sobre 6. Se você quiser simplificar, faz. Se não, você deixa o 8 sobre 6 e continua o processo. Aí vai fazendo isso, eu mando um sexto, um sexto, um sexto. O último, olha lá, 11 sobre 6 é o x5. Eu vou somar, sobre 6, né? Eu vou somar um sexto, que é o nosso h. Vai dar o quê? 12 sobre 6. E 12 sobre 6 é 2. Está aqui, ó, o nosso 2. Tá certo? Então, se essa divisão, ó, essa diferença dividido pelo n não der exato, você vai ter que trabalhar com fração, porque o primeiro é sempre o inicial aqui do intervalo e o último é sempre o último do intervalo. Então, não pode dar aqui diferente. Tá certo? Agora, a gente vai jogar na fórmula. Olha lá. Integral de simples repetida é igual, aí coloca a função do jeito que está aqui, né? Nossa função. Aproximadamente o h sobre 18, quer dizer, o h sobre 3, né? A fórmula é h sobre 3, só que aqui não é 1 sobre 6. 1 sobre 6 dividido por 3 é 1 sobre 18. Faz a conta. Divisão de fração. Eu quero deixar 1 sobre 6 aqui sobre 3. Pode? Pode. Sem problema nenhum. Mas assim eu acho mais fácil. Aí abre o colchete, vai pegar o x0. Quem é o x0? É 1. E vai substituir na função. E elevado a 1 é e. Mais 4 vezes, aí eu vou ter que abrir um parênteses, saiu pequenininho aqui, mas é parênteses, tá? Vai abrir um parênteses e vai colocar aqui, nesse parênteses,
que vai ser uma soma, né, porque é somatório, elevado aos valores de x em que o índice é ímpar, que são esses caras aqui, ó, e elevado a 7 sobre 6 mais, ó lá, ímpar, e elevado a meio mais, quem é o próximo ímpar? x5, e elevado a 11 sobre 6. Fecha o parênteses, porque já usou todos os x ímpares, que são esses índices, mais 2 vezes o somatório agora dos índices pares, são 2 elevado a quem é par? O x2, elevado a 4 terços, mais quem é o próximo par? O x4. 4 aqui é par. Quem tem que ser par é esse índice, tá? E elevado a 5 sobre 3. Fecha o parênteses para esse caso, mais, né, o último aqui, que é o f de xn, que é no caso são 6 subdivisões, é o x6, que é 2, que é e elevado a 2. Fecha o colchete. Perfeito? Agora, pega a calculadora, eu vou dar uma sugestão. A calculadora Cássio, essas mais simples, se você tem uma calculadora programável, ok, tudo bem, mas você vai programar aqui do mesmo jeito, né? Claro, mais rude com o negócio. Então, eu faço o seguinte, ó. Primeiro, elevado à fração. Como é que eu faço? Você tem uma tecla aí, você vai apertar o LN, Shift LN, e você vai ter um E. Tem duas maneiras de você fazer aqui, ó. Usar aquela, né? Aquela tela, né, que tem fração. Então, e elevado a 7 sobre 6. Você vai lá, E, né, que é o Shift, LN vai aparecer, e já coloca quem? 7, aperta a tecla, essa tecla, e coloca o 6 embaixo. Essa aqui vai aparecer o 6, não precisa colocar parênteses. Ou você vai usar o seguinte, ó, você vai pegar elevado, por exemplo, 7 sobre 6, colocar aqui em parênteses, 7, vai dividir por 6 e fecha o parênteses. Aí vai dar certo também. Então, você resolve aí o que é que você vai usar, esta ou esta. Agora, a questão, a sugestão que eu vou falar é o seguinte, ó. Para eu não ficar trabalhando com tanto parênteses, eu só uso um parênteses uma vez. Dois para fechar, né? Que é o seguinte, ó. Eu jogo na máquina primeiro isso aqui. Então, eu vou lá na calculadora. E elevado a isto, mais E elevado a isso, mais E elevado a isso. Terminou? Igual. Igual vai dar o resultado disso. Vezes quem? 4 mais e elevado a 1, mais o e elevado a 2, igual. Mais, aí sim, mais 2 vezes, abra um parênteses só aqui, abra um parênteses, coloco e elevado a 4 terços, mais e elevado a 5 terços, fecha parênteses, igual. Pronto. Já resolveu tudo dentro do colchete. Aí vai fazer o quê? Dividir por 18. E se você deixou aqui, ó, você vai fazer todo o processo. Eu prefiro deixar dessa maneira. Tudo isso aqui, um resultado dividido por 18, vai dar com 5 casas, lembrar que são 5 casas, tá? Arredondado, ficou dessa maneira, tá ok? Então, qual é o arredondamento que eu faço? Ó, na sexta casa, eu vou fazendo, aí tem a sexta casa. Se for maior ou igual a 5, eu arredondo 1 na quinta. Se for menor do que 5, deixo a quinta do jeito que está, tá ok? Aqui, fatalmente, deve ter um arredondamento, perfeito? Então, aqui você vai precisar determinar o N, ou melhor, o H, para você usar aqui, e o H é para você determinar esses x e is a partir do x0, que é sempre x0, que nesse caso é 1. Tá ok? Vai somando um sexto, e o último, já que são 6 subdivisões, vai dar o 2, que no caso aqui é 2. Se fosse 20 subdivisões, aqui também o x20 seria 2. Então tem que tomar cuidado aqui. Tá ok? Ah, eu não posso pegar aqui elevado e resolver e registrar? Pode. Só que são 5 casas no final e não por aqui. Tá? Então, se você fizer isso, você vai ter que deixar aqui com 5, umas 8 casas, no mínimo, para você, no final, que for fazer tudo isso, conseguir chegar a esse valor. Gente, mas não vão fazer isso, não é isso? Vocês vão colocar na máquina esses valores, vai somar isso, mais isso, igual, multiplicar por 4, já soma e elevado a 1, mais e elevado a 2, igual. Mais, aí duas vezes, aí abre um parênteses aqui para colocar tudo isso, fecha, põe o igual, aí você resolveu dentro do colchete, e divide por 18. Tá certo? Esse 18, lembrar que é o resultado 1 sobre 6 dividido por 3, que é a fórmula. Dá 1 sobre 18. Pronto. Aí a calculadora, isso aqui tem que ser rápido, isso é rápido.
Ah, demorado mais aqui, claro, porque eu estou explicando passo a passo e retomando. Mas em 5 minutos você resolve isso. É. Tá bom? Então, sucesso aí.